Eu quero contar pra vocês o dia que eu descobri que a minha sogra queria ficar com o meu marido, próprio filho. Imaginar essa situação te perturba? Imagina eu, na hora que eu fiquei sabendo disso. Quietinha agora que a mamãe precisa contar esse babado pra eles, tá bom? Eu e meu marido, quando nós nos conhecemos e começamos a namorar, ele sempre falou assim que ele era meio receoso com a mãe dele. Toda vez que eu falava, né, vamos marcar alguma coisa, vamos fazer alguma coisa com a sua família e tal, ele falava que não, que a mãe dele tinha umas brincadeiras muito sem graça e tal. Então assim, na época que a gente namorou, que foram 2 anos, eu não tive aquele contato assim com a família dele sempre. Ele se relacionando com a minha família do que eu com a família dele. Beleza, até que ainda nesse tempo de namoro, a família dele chamou, né, que eu fosse junto com eles pra uma viagem que eles iriam fazer. Eu tinha tido alguns momentos, né, de convívio ali com a minha sogra, mas não por um longo período, né, por longas horas, tal, nada disso. Então eu iria passar dias ali com ela. Foi aí que eu vi umas atitudes não muito legais dela, né? Teve um momento que a gente tava lá na festa e ela sempre foi de encharcar bastante, sabe, beber muito. Já meio alegre começou a brincar com o filho dela, mas assim, umas brincadeiras meio sem noção. Ela sentava no colo dele, ela tentava pegar nele ali, falava, deixa a mãe ver se tá do jeito que era quando era pequenininho, sabe, essas brincadeiras. E eu reparei que o meu namorado nessa época, toda vez que ela brincava assim, ele ficava muito constrangido, né? Ele falava, para, mãe e tal, e ela ali com essas brincadeiras. Mas beleza, passou. E outra, eu nunca ia imaginar nada, gente, porque era mãe. Então assim, na minha cabeça era, deve ser o tipo, né, de criação, eles cresceram assim e tal. Só que era só com o meu marido. Os outros irmãos dele não tinham esse tipo de brincadeira. Passou os anos, nós nos casamos, aí nós fomos ver para comprar um terreno. Compramos o terreno e nessa época nós morávamos de aluguel. Logo que nós compramos o terreno, né, a minha sogra, com a sua boa vontade de sempre, veio e falou pra gente, ó, eu sei que dá muito gasto o terreno e tal, por que vocês não ficam, como é rápida, né, a construção, por que vocês não ficam esse período lá em casa? Pra vocês não se apertarem, conseguir investir mais na casa de vocês. Pra mim, falou, e aí, amor, o que você acha? E sim, naquele momento, nós estávamos gastando muito. E eu falei assim, por que não, né? A mãe dele, nós vamos ficar pouco tempo ali. Foi a pior burrice da minha vida. Nós não tínhamos privacidade nenhuma. Tínhamos que deixar o quarto sempre trancado, o banheiro sempre trancado, porque senão ela chegava, deitava na cama ali com a gente, ela abria a porta do banheiro enquanto meu marido tava tomando banho, ele não gostava. Até que chegou o aniversário dele, e como nós já estávamos gastando muito, eu falei pra ele, amor, vamos fazer só um bolinho simples, tal, só nós aqui mesmo, sua mãe, minha mãe, tal, sua irmã. Beleza. Só que isso que era pra ser só um bolinho, evoluiu pra uma festa maior. Porque a minha cunhada, o meu cunhado chamou fulano, chamou amigo dele, foi chamando, sabe? Virou aquele monte de gente. O sogro começou a fazer churrasco, a minha sogra começou a fazer umas coisas ali pra servir, compraram um monte de bebida. E era um dia de semana. Então assim, eu e ele tinha trabalhado, nós estávamos muito cansados. Então chegou um determinado horário ali na festa, que pra eu não chamar ele porque ele era o aniversariante, eu falei, amor, eu vou dormir porque amanhã eu trabalho, eu tô cansada, mas pode ficar aí. E ele falou que não, ele falou, não, amor, eu também tô cansada, e nós subimos. Na hora que nós subimos, minha sogra já estava lá, extremamente bêbada, e na hora que ela viu ele ali, ela começou a se declarar. Ela falou assim que ela não queria ter aquele sentimento, mas ela desejava ele, ela sonhava com ele. Me deu um rebuliço, assim, me deu uma vontade de vomitar, porque assim, eu nunca imaginei isso na minha vida. Eu cresci num ambiente respeitando pai e mãe, né, e eu achei que esses tipos de coisa só acontecia com pai com filha, mas não com mãe com filho. Pra mim era coisa fora do normal. A partir daquele momento, eu falei pra ele que eu não queria mais ficar ali. Falou um monte pra ela, tirou ela dali. Passou isso, nós saímos dali, alugamos um imóvel. Depois de uns 3, 4 meses, graças a Deus, a nossa casinha estava pronta. Parece que eu tava adivinhando, porque mesmo nós morando na mesma cidade, a cidade é muito grande, e o bairro que nós compramos o nosso terreno é muito longe, então ficou bem afastado dela. Faz 5 anos que nós saímos de lá, que nós estamos na nossa casa, nós já temos 2 filhinhos pequenos. Eu não consigo deixar eles terem nenhum convívio com a minha sogra, né? Graças a Deus, depois disso eu cortei também, eu fiquei bem enojada com toda essa situação, porque na minha cabeça é assim, se ela não foi capaz de reter esses sentimentos e respeitar o próprio filho, quem garante que ela vai respeitar os netos? Então eu não quero, podem me julgar tudo, mas eu não quero que ela se aproxime, e o meu marido me entende também, porque ele tem esse trauma dela. E essa é a minha história.
Vou contar pra vocês a vez que eu fiquei com famoso assim, ele era famoso do Instagram, verificado. E no Instagram mesmo, ele era super do não, porque eu vou e eu faço e aconteço e faço acontecer mesmo, eu mando ver. E eu já tava super, então vem e faz e acontece com a gente, faz acontecer conosco. Só que tipo assim, no final, foi uma coisa tão horrorosa, foi horrível. Vou contar pra ti. A princípio, não era nem pra eu ficar com ele, era pra eu ficar com um amigo dele e a minha amiga ficar com ele. Tudo começou quando eu fui numa festa com uma amiga minha. E aí eu encontrei um menino que eu fazia cursinho, tipo assim, eu sempre quis ficar com ele, só que nunca rolou nada. E aí nesse dia a gente ficou. E aí ele tava com esse amigo dele, que é verificado, porque ele é humorista, apresentador e tal. Ixi, eu não vou ficar dando muito detalhe aqui não, viu? E aí, beleza, papo vai, papo vem, a gente marcou de se encontrar num after pra ver o que ia rolar. 4 da manhã, o álcool já subiu pra mente daquele jeitão, né, de todos nós. E a gente marcou daquele afterzão, marcamos, e eu falei pra minha amiga que ela ia ter que ficar com verificado, porque afinal de contas 4 é par e não ímpar. Eu não sei o que rolou no meio do caminho, que quando eu fui ver, a minha amiga tava ficando com o meu conhecido e eu e o verificado do lado de fora, esperando aquilo tudo acabar. Não sei o que rolou, não me pergunte, não me pergunta. Aí eu ali do lado de fora com ele, pensei, bom, e se eu der o bote? Olhei pra ele olhou pra mim, eu falei, por que não, né? Falei, vem, se acanha não, pode vir, vem sem medo. Beleza, a gente ficou ali, entramos pro carro e fomos a caminho de onde? Onde? Exatamente, diretamente pro Grande M. Você sabe onde é, não preciso ficar falando aqui também, né? Aí a gente chegou lá e foi todo mundo pro mesmo quarto. Aí eu falei, não, gente, eu não sou dessa galera, eu não gosto de combão, de coisas comunitárias, eu gosto mesmo de uma unidade, coisas mais individuais, mais intimistas. Aí eu pensei, bom, vou ficar na minha aqui de boas. Até que, pela glória do Senhor, a recepcionista liga. Aí o pessoal entrou em choque, né? Eles falaram, putz, será que ela vai mandar sair 2 pessoas do quarto? E eu já pensando assim, tomara, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aí ela, boa noite, tudo bem? Nós verificamos que tem mais de 2 pessoas no quarto e isso não é permitido. Se vocês quiserem continuar nessa configuração, vai estar sendo cobrado um valorzinho adicional, tudo bem? Um beijo. Aí eu... Glória a Deus, Deus seja louvado. Aí beleza, olhamos um pra cara do outro ali pra ver qual configuração ia se formar. Eis que minha amiga saiu conhecida pro outro quarto e eu fiquei com o verificadão comigo lá. Falei, é agora que ele vai mandar ver, vai fazer acontecer assim como me foi prometido. Aí beleza, falei pra ele, vou só ali no banheiro rapidinho, porque né, eu tinha acabado de voltar do rolê. Falei, vou precisar dar uma passada de água na Chex. E enquanto eu tava no banheiro, ele ia se preparando lá no quarto, né, ia nos preparativos. E assim foi feito, fui pro banheiro dar uma lavada na Chex. Quando eu voltei, ele estava sentado na beira da cama, com a mão na cabeça assim, ó, as 2 mãos na cabeça assim, ó. Eu olhei e falei, pronto. Aí eu, toda acolhedora, sentei do lado dele, abracei ele assim, perguntei, que foi, vida? O que aconteceu? Você quer conversar? Quando ele olhou pra mim, ele tava assim, com lágrimas nos olhos, com um semblante de tristeza, mas uma tristeza assim, ó, profunda, com voz de choro. Eu olhei aquilo, olhei pra ele e falei, meu Deus, é notícia de morte. Alguém morreu. Recebeu a notícia que alguém morreu, com certeza. É uma tristeza, assim, devastadora. Falei, bom, já vou me preparar aqui, né? Porque eu vou ter que ser o ombro amigo nesse momento. Quem sabe até acompanhar ele, né? Porque, enfim, vamos ver. Amor, esse homem olhou pra mim e disse exatamente assim. Júlia, eu não posso fazer isso. Aí eu, o que, vida? Fala pra mim, eu te ajudo. O que você não pode fazer? O que tá acontecendo? Aí ele, Júlia, eu tenho namorada. E ele ainda continuou dizendo, cara, é sério, tipo assim, eu não acho legal fazer isso com ela, porque, tipo, ela não merece, ela é uma mulher de ouro, sabe? Tipo, e eu assim, você tá falando isso pra mim por quê? Eu dou um croque na cabeça, bem dado, aí depois não sabe por quê. Por quê? Beijar? Não, beijar tá de boas. Beijar não tem problema. Beijar ela até merece, né? Tipo assim, beijar não tem problema. O negócio mesmo é não, né? Isso aqui ela não merece, mas beijar, mão aqui, mão ali, tá de boas. Não, isso aí nem é traição, né? Ele jurando que o que ele tinha feito ali de me beijar, de mão aqui, mão ali, tava tudo de boas. Eu, sinceramente, tava muito puta da minha vida, porque ele esperou eu chegar ali no Grande M, lá dentro do quarto, pra ele me falar que ele namorava, amor. Ah, não tô louca, não. E ainda, tipo assim, antes de coisar, que depois, pelo menos, se fosse depois, eu tinha ido, né? Depois na consciência eu ia Brincadeira! Mas o cara, ele tava tão chorão, ele tava parecendo uma criança, assim, mano, todo idiotão, todo besta, que eu virei ali, de repente virei uma mãe pra ele, uma figura materna. Também com esses tetão. Do nada eu me vi com aquele macho daquele tamanho, quase que no meu colo, e eu tipo assim, não, da próxima vez você pensa melhor, é só você se arrepender. O cara virou um bebezão do nada, só que 10 minutos antes tava me beijando que nem uma porra. É isso que eu falo, homem é uma desgraça. Ele faz, ele acontece, ele, mano, manda ver. É um chorinho que a gente já tá... Ai, gente...
coitadinho. Por fim, deitamos e dormimos, ainda lá juntas. Quando deu horário, a gente levantou, encontramos os amigos no carro lá, ele deixou a gente em casa. E aí, quando ele me deixou em casa... Não, cara, eu devo merecer mesmo. Ele saiu do carro, me deixou em casa, saiu do carro, me abraçou. Me abraçou, tipo... Obrigada, viu? Brigadão, obrigada pela noite. Obrigada pela noite? Eu saí de casa com fogo na piriqui, terminei a noite aconselhando um safado. E tipo assim, não foi a primeira vez que aconteceu comigo esse tipo de situação patética. Eu devo ter cara de psicóloga. Não é possível. E aí... foi isso. Pelo menos ele terminou me agradecendo, né? Pelo menos me agradeceu. E a minha amiga que me apresentou um boy e acabou ficando com ele. Essa minha amiga, ela era minha amiga de infância. E é claro que a gente sempre foi muito próximas. Eu desabafava com ela desabafava comigo, eu confiava nela, ela confiava em mim. Até que essa minha amiga, ela saiu da escola, só que a gente manteve o contato, a gente continuou conversando normal. Até que um certo dia, eu e essa minha amiga, a gente combinou de sair. E cara, foi muito bom, ela continuava a mesma, a nossa amizade continuava a mesma. Até que conversa vai, conversa vem, a gente entrou num assunto de namoro. Foi então que ela me mostrou umas fotos de alguns amigos dela. E eu acabei me interessando por um deles. Então, na mesma hora, ela já me mandou o número dele pra gente poder conversar. E acabou que deu certo. A gente trocou várias mensagens. Ele era, assim, um cara maravilhoso. Ele me mandava mensagem todos os dias, a todo momento. Ele vivia me elogiando. Foi então que depois de um mês conversando com ele, a gente marcou de sair. No dia que a gente saiu, tava eu, esse boy, né, que no caso o meu boy, a minha amiga e um boy com a minha amiga. E é claro que no rolê eu acabei ficando com esse boy. E ele só comprovou o quanto ele era maravilhoso, me respeitava demais. Foi assim, muito bom, de verdade. Depois desse rolê, a gente continuou trocando mensagens, a gente conversou por várias semanas ainda. A todo momento, ele querendo sair comigo novamente. De um lado, tinha ele que me mandava mensagem todo dia, dizendo que estava gostando muito de mim, que queria me ver novamente. E do outro lado, tinha essa minha amiga que ficava falando pra ele cuidar bem de mim. Falava pra ele que eu era a melhor amiga dela e que ela não aceitava que ninguém me fizesse mal. Todo aquele negócio, sabe? A gente sempre sabe, né, amiga? E eu, tontona, achando lindo o cuidado dela comigo. Até que o meu boy começou a parar de mandar, assim, tantas mensagens pra mim. Percebi que ele começou a se afastar de mim. Só que o problema é que eu já estava gostando muito dele. Ele me tratava como uma princesa, gente. Não tinha como não se apaixonar por ele. E além de eu estar muito apaixonada, a minha amiga sabia disso. E ela ficava falando que estava do meu lado, que ela me apoiava, que era pra mim cair de cabeça, sabe? Ela, não, amiga, é isso mesmo, vai. Até que um certo dia teve uma festa aqui na minha cidade e quase todo mundo da cidade foi. Eu só não fui porque eu não gosto muito de festas. E no dia seguinte, quando eu acordei, eu recebi uma novidade. Eu fiquei sabendo que a minha amiga tinha ficado com o meu boy. E eu só não fiquei sabendo como eu vi provas. Ela quem pediu pra ficar com ele e ele aceitou. Até que essa minha amiga, ela ficou sabendo que eu descobri. E ela não me mandou sequer uma mensagem. Ela nem se preocupou em saber como eu estava. Ela continuou agindo naturalmente sabendo que eu sabia. Até que eu decidi eu mandar uma mensagem pra ela, porque eu vi que ela não ia me mandar nada. E sabe o que ela me respondeu? Ela falou que não sabia que eu estava afim dele. É muita palhaçada, fala sério. Depois dessa mensagem, a gente não se falou mais. E 10 dias depois desse dia, ela ficou com ele na minha frente. E depois ela me mandou uma mensagem se explicando, dizendo que ela estava apaixonada por ele. Ela disse que não sabia como dizer, mas que ele também estava apaixonado por ela. E até onde eu sei, eles também nem ficaram por muito tempo. Logo depois eles já pararam de ficar. E o que eu mais fico indignada é que, tipo assim, gente, ela me apresentou ele. Ela fez toda uma cena, fingi que estava feliz. Ela até tentou continuar uma amizade comigo depois de tudo. Só que com o tempo eu vi que aquilo não estava legal, não estava me fazendo bem. Então eu decidi me afastar dela. O boy que eu saía, que acabou ficando com ela, ele veio me pedir desculpas, ele falou que se arrependeu.
Ele disse que só ficou com ela porque ela praticamente beijou ele à força, então ele acabou ficando ali com ela, mas não era o que ele queria. Mas enfim, também, se for verdade ou se não for, é um problema deles. Depois de um tempinho, eu conheci uma outra pessoa, comecei a namorar com essa pessoa. Hoje faz 5 anos que eu estou com essa pessoa. Graças a Deus deu tudo certo pra mim. Com essa minha amiga eu não falo mais. Com um boy que eu ficava, eu converso com ele normal. Hoje a gente tem uma amizade da hora, uma amizade bem legal. Eu respeito ele, ele me respeita. A gente nem toca mais no assunto. E em relação à minha amizade com esse boy, essa minha amiga, ela morde até hoje, mesmo eu namorando com outra pessoa. E é isso, gente. Infelizmente, eu também tive uma péssima experiência com confiança em amigas. Hoje eu confio desconfiando, não confio totalmente, não conto mais a minha vida pra ninguém, não desabafo mais com a amiga. Eu acho que o segredo de tudo, pelo menos o que eu aprendi é isso, é não sair falando da sua vida pra muita gente ou pra ninguém, na verdade.